Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. O meu nome é Jefferson, sou professor de História, estou aqui com vocês em História do Brasil e vamos avançando, gente. Passamos aí da Era Vargas. A aula passada nós fizemos uma aula de resolução de questões aí de Era Vargas, é um tema muito bacana, muito interessante. E aí, a aula de hoje nós vamos entrar num novo período da história republicana brasileira, que é conhecido como República Populista, ou Quarta República, ou República Liberal, certo? Você pode encontrar várias dessas nomenclaturas aí nos materiais didáticos. Eu vou utilizar o termo República Populista, porque é o que é mais usual na prova do Enem, né? Mas caso você encontre Quarta República, por exemplo, já associa aqui a República Populista, beleza? É, Hoje nós vamos tratar sobre esse conceito de populismo, brevemente, porque é um conceito bastante amplo e atual, pode até usado como um enriquecimento argumentativo aí para a tua redação. E vamos falar também sobre o governo Dutra, tá? Posteriormente vamos falar em outras aulas sobre o governo democrático de Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart e o fatídico golpe de 64 para entrar aí na ditadura militar. Beleza? Mas vamos lá, vamos começar. Vai dar tudo certo. Lembrando que a revisão tá chegando aí, viu, gente? Em outubro começa. O cronograma já foi divulgado. Eu estarei lá com vocês também na revisão para a gente repassar todos esses conteúdos de uma maneira objetiva, focada na prova e vai ser sucesso. Beleza? Gente, então, República Populista ou Liberal, ou Quarta República, como já falei, ela vai ser um período da história republicana que vai de 1946 a 1964, perpassando por esses presidentes também que eu acabei de citar. Vai ser um período marcado por esse populismo e pela adoção de políticas liberais. Vai haver aí uma alternância entre políticas liberais e nacionalistas, nacional-desenvolvimentismo, que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante, e uma dualidade, um maniqueísmo na política brasileira, que vai ser fruto da Guerra Fria e que vai pautar toda a dinâmica política durante esse período e que vai desbocar, digamos assim, lá naquele 1º de abril de 1964. Hoje a gente vai entender um pouco desse processo até chegar lá. Para iniciarmos, nós vamos discutir um pouco sobre o que é esse populismo, o que é essa república populista. Né? De início, eu trago aqui uma reflexão do Finkelstein, de 2019, que ele escreve o seguinte: o populismo é muito mais do que uma crítica popular das elites. É também uma ideia e uma prática de como a democracia devia funcionar. No poder, implementa a ideia de que o povo e a nação precisam ser governadas por um líder poderoso que fala e age em seu nome. Então, gente, essa forma de governo não pertence a um espectro ideológico. Então, o populismo ele não é exclusivo de esquerda, ele não é exclusivo de direita, ele é uma forma de governar. Existe populismo de esquerda, existe populismo de direita. O populismo é um fenômeno que a gente vai ver que a maioria dos historiadores associam esse fenômeno à América Latina, mas que nós podemos identificar origens nos Estados Unidos, na Europa, desde o fim do século XIX, mas principalmente ali década de 20 e 30, onde os líderes políticos eles possuem discursos diretos aos grupos sociais e esses grupos sociais são cooptados por esse líder carismático e esse líder vai cada vez mais tomando para si a imagem do Estado, a resolução dos problemas, como se ele fosse o responsável, o único capaz de resolver os problemas da população. No Brasil, especificamente, o populismo ele vai ter o seu início com Getúlio Vargas e a gente vai ver a repercussão dessa política varguista, né, desse discurso varguista, também reverberando aí nos governos seguintes. Tá? Então,
O populismo ele é um modo de governo, é a relação entre o líder e o povo. E nós iremos ver quem é esse povo. Quando eu falo para vocês que existe um populismo de esquerda e um populismo de direita, o arquétipo do discurso é o mesmo. Então, o líder ou o grupo que está no poder, ele pauta o seu discurso na criação dessa identidade popular, mas essa identidade é forjada a partir da alteridade. E o que é alteridade? É a definição de mim a partir do que eu não sou. Então, para isso é necessário um inimigo em comum, o outro. Né? Então, quem é o povo? É aquele que não é, no caso da esquerda, que não é o burguês, aquele porco burguês capitalista. Né? Então, o povo são os trabalhadores, o povo é a massa trabalhadora. No caso da direita, o que é o povo? É o brasileiro nato, né? O miscigenado, né? E aí essa ideia de que o povo é esse brasileiro e o outro é o estrangeiro, é o que não é brasileiro, é o que ameaça a nossa nação, é o comunista, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais disso em breve. Então é um modo de governo, né? O populismo é essa relação do líder direto com o povo. As instituições elas são, se elas não são diluídas, elas são personificadas. Né? Então quem faz é o político, quem deu foi a pessoa, o líder. Né? Não foram as instituições, não é o Estado, é aquele cara. Né? Como eu falei para vocês, vários historiadores, sociólogos atribuem esse modelo populista principalmente à América Latina. E isso se dá principalmente porque o processo de transição, o processo de industrialização que acontece na América Latina principalmente, é uma transição que vai do modelo agrário para o modelo industrial, sem a existência de uma burguesia industrial organizada, monetizada. Então, essa transição do modelo agrário para o modelo industrial, que vai gerar uma série de transformações sociais, culturais, espaciais, essa transição ela vai ser realizada, ela vai ser tutelada pelo Estado. Então, o Estado aparece nesse aspecto como um ente mediador, assistencialista e paternal. Como nós vimos nas aulas passadas, o conceito de estadania, a cidadania, que os direitos, né, que são concedidos como benesse do Estado. Outro conceito interessante também que surge, né, na obra do José Murilo de Carvalho, que eu sempre venho comentando, é a da cidadania regulada. Então, os populistas, eles garantem o exercício de determinados direitos, mas é regulado, né? É limitado, é até onde não ameace a ordem vigente. Então, no caso do sindicalismo, por exemplo, durante a era Vargas, que era cooptado pelo Ministério do Trabalho, controlado, né? E a gente vai ver que também durante a República Populista, em especial aqui no governo Dutra, a gente vai ter a ideia da liberdade de expressão, mas sempre tem um mas. E aí esse contexto ele é especial. Então esse Estado ele é paternal, ele é assistencialista, ele é mediador, ele é o provedor, é ele quem garante a transformação, a execução das coisas. E o povo ele é passivo, ele está aqui esperando que o governo resolva tudo. Né? E a ideia sempre desses direitos, né, como privilégios, não como direitos. Né? Então, o populista ele vai se apropriar disso. Né? A concessão dos direitos, ele não está concedendo um direito, ele está concedendo uma benesse. Ele está fazendo aquilo porque ele é bom, porque ele é honesto. Né? Então, atribuindo a si, né, as virtudes, a competência, enfim, que isso deveria ser do Estado, né? De um ente público impessoal.
a personificação política e o discurso carismático, né? Então a gente vai ver várias figuras, né, durante esse período. O Dutra, que vai ser o nosso esse primeiro presidente, né, ah, dessa República Populista, ele não vai ser muito populista, ele vai chegar ao poder por causa do apoio de Vargas. Mas outros, né, a gente vai ver sempre uma preocupação de, apesar de uma prática não muito voltada para os interesses da maioria, mas um discurso que sempre atrai os grupos majoritários, né? Então, a questão do avanço, a questão do desenvolvimento, os bens de consumo, o consumismo próprio, né, entrando na nossa cultura e as pessoas pautando a melhoria da sua vida a partir da capacidade de consumo, né? Isso é bem interessante. E aí, um elemento interessante que eu já comentei e a gente vai enfatizar um pouco. Então, quem é esse povo? O populista. O populista ele se direciona para o povo. Mas que povo é esse? Para a direita, o povo tem um caráter étnico. Então, o povo é o brasileiro. O povo é o patriota. O povo é o cidadão de bem. Né? Então, tem um caráter étnico, enquanto o outro é o comunista, é o imigrante, né? Que ameaça essa unicidade, essa homogeneidade, né? E para a esquerda, o povo tem um aspecto de classe. Então, o povo é o trabalhador, é o operário, é aquele que, né, o assalariado, enquanto a elite é o outro, né? O burguês é o outro, os banqueiros são os outros, é o outro, tá? Então, o povo tem esse caráter social de classe, ok? E dependendo do espectro político do líder que está no poder, ele vai se direcionar o seu discurso para um desses grupos. Transição para o regime democrático. Gente, muito interessante. Então, lembrando como é o processo, o contexto. Vargas, ele é deposto por um golpe brando, ou branco, né, também, retirado inclusive pelo seu ministro da Guerra, o Eurico Gaspar Dutra. Quem vai assumir o poder é o então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Lembrando que no Estado Novo não existia vice-presidente e o Congresso estava fechado. Então, o José Linhares ele era o sucessor, né, de Vargas, ali na linha sucessória. Ele vai fazer um governo de transição e ele vai tirar todas as pessoas que estavam relacionadas com Vargas do quadro burocrático do governo brasileiro. Junto com isso, né, ele convoca novas eleições e nessas novas eleições vamos ter o retorno do pluripartidarismo. Lembrando que Vargas no Estado Novo tinha cancelado, né, proibido todos os partidos políticos. E aí retorna aí, em 1945, né, o pluripartidarismo. Temos o PSD, o Partido Social Democrata, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a UDN, que é a União Democrática Nacional, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ok? Lembrando novamente que PSD, ele junta basicamente a elite tradicional brasileira, setores do Exército, PTB, a base sindical, partido criado por Vargas, o vetor do queremismo. A UDN vai cooptar a oposição a Vargas, né, os intelectuais, os profissionais liberais, que eram oposição a Vargas no Estado Novo. No início vai cooptar alguns socialistas e comunistas, mas depois eles vão sair da UDN e a UDN vai ter um caráter mais conservador. E o PCB, que seria aí, né, cooptaria essa frente de esquerda, né, de inspiração socialista. O Eurico Gaspar Dutra ele sai como candidato do PSD e às vésperas da eleição, isso é muito importante, né? Como eu vinha falando, o Linhares, que era o presidente do STF, que assumiu como presidente da República, ele estava tirando todas as pessoas vinculadas ao varguismo das estruturas burocráticas do governo brasileiro. Então Vargas, vendo que o seu legado do seu governo estava sendo desmontado, ele envia uma carta para um dos últimos
comícios de Dutra nas eleições de 1945, com uma mensagem que no final ele disse: votai em Dutra. Gente, esse apoio de Vargas vai ser fundamental para a eleição de Dutra. O candidato da UDN era o Eduardo Gomes, um brigadeiro da aeronáutica, e do PCB era o Fiuza, agora eu esqueci o primeiro nome dele. Mas ficou principalmente ali entre o Dutra e o Eduardo Gomes. Com o apoio de Vargas, Dutra sai na frente e se torna presidente do Brasil. Quando se torna presidente, ele vai começar a governar o Brasil dentro do contexto da Guerra Fria, gente. E aí, vocês devem estar vendo isso em geografia, no âmbito da geopolítica e na história geral, na história do mundial. A Guerra Fria é essa disputa, esse conflito ideológico e propagandístico que vai ter como principais protagonistas os Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética à frente do bloco socialista, onde eles vão disputar áreas de influência de diversas formas, não por meio da propaganda, por meio do cinema, por meio da intimidação, por meio da ocupação, por meio de guerras, né? Por meio de investimentos. Então, o Plano Marshall, a Aliança para o Progresso, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, o Comintern, a Internacional Comunista, a corrida espacial, a corrida armamentística, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, todos esses elementos tanto de intimidação como de propaganda, como de sedução, né, vão estar no contexto global, e o Brasil, obviamente, vai estar nesse contexto. E o Brasil, desde o século XIX, é uma área de influência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência, em 1822. Existia a doutrina Monroe, né, América para os americanos, e a Aliança para o Progresso, que vai vir depois, né, enfim, a política do Big Stick, né, de evitar a propagação de ideias socialistas, de intervenções estrangeiras na América. Então, o Brasil já era uma região de influência americana, até porque é o maior país em extensão territorial do Sul, né? Abaixo dos Estados Unidos, o maior país é o Brasil. Então, tem uma representatividade, tem uma importância estratégica. Então, os Estados Unidos sempre esteve de olho na gente. E por causa dessa importância, né, do Brasil estratégica aqui no Cone Sul, vai haver uma pressão, e o Brasil ele vai se alinhar ideologicamente aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, e a gente vai ver as repercussões disso mais na frente. E na política nacional, a gente vai ver uma polarização dos discursos políticos, algo que não acontece hoje, né? Só que não. Então, basicamente, vão existir dois grupos, né? Os nacionalistas e os liberais. Os nacionalistas, eles eram aqueles que tinham políticas mais voltadas ao mercado interno, à nacionalização das riquezas, à intervenção do Estado nas políticas econômicas, né? A regulação da economia por meio do Estado, né? Eu acabei de falar isso. E os nacionalistas eram chamados pejorativamente pelos seus rivais de comunistas. Olha só que interessante. Enquanto os liberais eram aqueles que eram mais alinhados ideologicamente e com a política voltada para um alinhamento direto aos Estados Unidos, e eram chamados pejorativamente pelos nacionalistas de entreguistas, de pró-imperialistas, né? Então, esse maniqueísmo, essa dualidade vai pautar o discurso político durante toda essa república populista. Dado interessante, gente, nós tivemos Dutra, Vargas, JK, Jânio e João Goulart. Desses cinco, quem terminou o governo, quem foi eleito e terminou seu governo de maneira
pacífica, digamos assim, natural, foi Dutra e JK. Vargas se matou, Jânio renunciou e Jango foi deposto. É interessante perceber que os dois únicos que iniciaram e terminaram seus mandatos tinham relações muito próximas com esse liberalismo, com essa abertura ao capital externo. E todos aqueles que tinham alguma diferença com isso não conseguiram terminar os seus mandatos. Isso é interessante, ok? Vamos seguindo. Então, um trecho da carta que tinha a imagem, né, no slide anterior de Vargas, diz o seguinte: o candidato do PSD, em repetidos discursos e ainda agora, em suas últimas declarações, colocou-se dentro das ideias do programa trabalhista. Ele merece, portanto, os nossos sufrágios. Então, depois dessa carta, né, se espalhou uma série de panfletos no Brasil inteiro, dizendo, ele mandou votar em Dutra. Ele disse, votar em Dutra. E essa figura de Vargas, esse capital político de Vargas vai ser fundamental para a eleição de Dutra, por mais que ele tenha sido um dos generais que tirou ele do poder. Detalhe importante, gente, nesse mesmo inteirinho, ou seja, nesse espaço de tempo, está havendo também a Assembleia Constituinte e Vargas foi eleito senador. Então ele foi deposto, era um ditador, foi deposto e se tornou senador da República e participou da elaboração da nova Constituição que seria promulgada em 1946. Que maravilha, gente, que maravilha! E com um capital político que foi fundamental na eleição do presidente que o sucedera. Show? Isso é o Brasil, galera. Maravilha. Então vamos para o nosso governo Dutra. Aí a fotinha do Dutra, bonito. Né? Dutra que foi ministro da Guerra de Vargas, Dutra que lutou no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial e foi nosso presidente. O historiador José Murilo de Carvalho ele diz o seguinte sobre esse período. O país entrou em fase que pode ser descrita como a primeira experiência democrática da sua história. Gente, muito interessante isso. Apesar das tentativas de golpe, apesar da instabilidade política, apesar do contexto de Guerra Fria que nós vivíamos, da polarização política, de 46 até o golpe, né, militar em 64, nós tivemos eleições regulares para a eleição de presidente, de vice, de senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Então sempre houve as eleições aconteciam com naturalidade, né? A liberdade de expressão, de imprensa, de religiosa, de organização vai ser mantida com algumas limitações que nós iremos ver, mas para os historiadores essa é a nossa primeira experiência democrática. E nós iremos ver que vários presidentes, né, eles vão mudar justamente o seu discurso para esse discurso populista, porque vem agora um novo capital político, que é a população que vota. Né? Então vai ser necessário, agora eu não posso comprar todo mundo, então eu vou conquistá-los pelo discurso. Né? E a gente vai ver alguns casos bem interessantes nas aulas seguintes. Então, a Constituição de 1946, ela é promulgada em 46 e algumas características dela. Ela restabelece o federalismo, então a autonomia dos estados e dos municípios, né? As eleições diretas para o executivo e legislativo, então como eu falei para vocês, né? Tivemos eleições para governadores, né? Presidente. Um detalhe interessante é que nessa Constituição o mandato do presidente era de 5 anos sem reeleição. E havia uma eleição diferente para presidente e outra para vice. Ok? No caso de Dutra aqui foi eleito vice também o candidato do PSD. Tá? Isso vai explicar, por exemplo, quando o Jânio Quadros é eleito e o vice de Jânio Quadros era o seu opositor, João Goulart. Né? Então, porque se voltava diferente para presidente e outro voltava para vice-presidente. Né? A abolição da pena de morte
que tinha na Constituição de 37, liberdade de pensamento e expressão, a gente vai ver por que esse asterisco, dizia no texto da Constituição, né, liberdade e saúde aos partidos democráticos, então a ideia do pluripartidarismo, né, voto feminino obrigatório. Vamos ver as nuances disso aqui. As eleições diretas, elas excluíam do voto militares de baixa patente, né, os soldados, e analfabetos. Os analfabetos não votavam. Liberdade de pensamento e expressão, e essa questão da liberdade de saúde dos partidos democráticos. Por causa do alinhamento ao bloco capitalista, a gente vai ver uma perseguição aos líderes comunistas, né, e ao próprio comunismo. Certo? Isso vai ser expresso a partir da ilegalidade do PCB, que vai ser considerado um partido não democrático. Segundo a justificativa dada na época, em 1947, foi quando o PCB voltou à ilegalidade, esse partido ele não seria um partido brasileiro, ele seria um partido soviético, ligado a uma nação estrangeira. E por isso, ele simbolizava uma ameaça à soberania nacional. Olha aí o discurso da soberania nacional. Né? Então, o PCB era uma ameaça à soberania nacional. Por isso, ele foi posto na ilegalidade. E também havia uma questão muito interessante, que era o direito à greve. A Constituição de 46 garantia o direito à greve, entretanto, só era permitida a greve que fosse aceita pela Justiça do Trabalho. Então, né, eu tenho que pedir na justiça para fazer greve. Então havia um certo aparelhamento, havia uma certa limitação do direito à greve, né? Quando não existe a liberdade de greve, né, por parte dos próprios trabalhadores, existe uma instrumentalização do Estado que tradicionalmente no Brasil é atrelada aos patrões, né? A gente sabe como acontece. E o voto feminino obrigatório, um detalhe interessante, pouco colocado aí, que era principalmente o voto obrigatório era vinculado a funcionárias públicas remuneradas. As outras mulheres era facultativo, ok? Seguindo com o governo Dutra, a política externa, interna, a política econômica, alguns elementos interessantes aí sobre a política do governo Dutra. Por causa do alinhamento ao bloco capitalista, vai haver o rompimento diplomático com a União Soviética. O Brasil vai romper suas relações diplomáticas com a União Soviética. No início do governo Dutra, nós vamos ter uma política econômica de abertura ao capital internacional. Então, nós vamos ter aí a importação, a abertura, né, uma grande importação de vários produtos, principalmente dos Estados Unidos, e produtos extremamente supérfluos, brinquedos, eletrodomésticos, coisas extremamente supérfluas que não eram necessárias, eram bens de consumo e que gerou um impacto na economia interna, um esfriamento da indústria nacional, um aumento da inflação e um problema das reservas cambiais brasileiras. O dinheiro brasileiro que tinha, né, as reservas, existiam reservas em ouro, né, e a nossa reserva líquida era pouca, né, e acabou se esvaindo por causa dessa abertura ao capital internacional sem critérios. Era como um retorno à política liberal, à política econômica liberal, né? E então, por causa disso e por causa do fracasso dessa política liberal, né, de novo, né, nós vamos ter aí uma alteração da política econômica. E aí nós vamos ver um exemplo disso, que vai ser a criação do Plano Salt. Antes mesmo do Plano Salt, né, o governo Dutra ele vai se dar conta e ele vai começar a regular aspectos como a restrição na entrada de alguns produtos, incentivo à industrialização, incentivo ao mercado interno, a produção e consumo de produtos nacionais, né? Uma maior regulação da economia. O Plano Salt ele vai surgir como esse plano, né, de incentivo à economia, de aquecimento da economia. SALT significa saúde, alimentação, transporte e energia, né? Investimentos do Estado nessas áreas. Vai ser um plano que mal vai sair do papel, mas o saldo econômico é um crescimento econômico, né, que chega até 8% ao ano, mais um aumento do custo de vida nos centros urbanos. Tá?
Um desses dos resultados do Plano SALT vai ser a criação da CHESF, né, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né, ali em Paulo Afonso, na Bahia. E a BR-2, conhecida como BR-2, a atual rodovia Presidente Dutra, que liga ali São Paulo ao Rio de Janeiro, que ela vai ser duplicada, pavimentada, vai ficar bonitona. Aí a opinião pública naquela época vai ficar, oh, que maravilha. E em 49 vai surgir a Escola Superior de Guerra. Gente, essa escola ela vai ser um centro ideológico militar, né, onde vai haver um contínuo monitoramento do governo, uma contínua aproximação com a UDN e um contínuo aumento de ideias intervencionistas, golpistas, que vai acarretar em 64 o golpe militar. Né? Fundamental a Escola Superior de Guerra para a gente entender o golpe de 64 e ela surge aqui no governo Dutra em 49. Tá? Lembrando que essa abertura ao capital internacional, né, a entrada de bens de consumo dos Estados Unidos, como por exemplo essa televisão que a gente está aí, 1950 marca a entrada, né, a criação da TV brasileira, o Assis Chateaubriand vai trazer para o Brasil, e aí a gente vai ver o surgimento da TV Tupi, né, e aí depois, né, um grupo vai surgir aí apoiando os militares, né, um jornaleco que vai virar o maior conglomerado de televisão, de telecomunicação no Brasil. Essa alteração da política econômica vai gerar um maior controle do Estado sobre as importações, uma regulação do Estado para controlar a inflação. O historiador Thomas Skidmore, em Brasil, de Getúlio a Castelo, ele diz o seguinte: a história econômica da presidência de Dutra pode ser dividida em duas fases, 46-47 e 47-50. O primeiro período testemunhou uma tentativa de retorno aos princípios do liberalismo do tipo laissez-faire, meu francês maravilhoso, né? Que é deixar e fazer. Né? Então, o liberalismo clássico. Política abalada pela rápida exaustão das reservas de divisas estrangeiras do Brasil e pelo consequente débito da balança de pagamentos em 47. Então, o Brasil ficou no vermelho, né? Por causa dessa entrada maciça de produtos de bem de consumo, de importação e pouca exportação. A reintrodução de controles cambiais em junho de 47 marcou o início da transição para o segundo período, que viu uma aceleração da industrialização espontânea e uma virada rumo a formas rudimentares de planejamento geral dos gastos federais. Então, um maior controle, uma maior regulação da economia por parte do Estado e um aquecimento, uma valorização, um incentivo da indústria nacional. Ok? E aí, gente, um dado legal aqui, a cerejinha do bolo aqui que eu trago para vocês, é uma coisa que é pouco falada quando a gente fala sobre Dutra, né? Que é a Copa, né? A Copa do Mundo de 1950, gente. Então, nós tivemos a nossa primeira Copa aqui no Brasil, que foi o quarto Mundial de Futebol realizado pela FIFA em 1950, o primeiro depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só que interessante, né? Aqui um trecho de uma marchinha que era cantada nas arquibancadas do Maracanã enquanto o Brasil goleava a Espanha. E eu fui às touradas em Madrid, quase não volto mais aqui, de Braguinha. As pessoas cantavam nas arquibancadas e diz que a seleção jogava no ritmo da música, né? Bem interessante. Então, a Copa de 1930. Mas, professor, qual a importância da Copa de 1950? Desculpa. A Copa de 1950, qual é a importância? Vai cair do Enem? Pode cair no Enem, certo? Não o fato de, aconteceu no governo de Dutra, mas o significado social, político, cultural que essa Copa vai simbolizar. Gente, futebol e político tem tudo a ver. Futebol e Brasil tem tudo a ver. Então, é claro que uma Copa do Mundo no Brasil na década de 50 vai ter uma importância fundamental. Então, vamos analisá-la. O Brasil se mostra ao mundo, né? E isso seria, digamos assim, a segunda vez assim, que o Brasil se mostra ao mundo. A primeira foi uma exposição, uma feira internacional que houve no Brasil em 1922, em comemoração ao centenário da sua independência. A segunda seria agora. E por quê?
que a Copa foi no Brasil. A última Copa, antes da de 1950, foi a Copa de 1938. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa de 42 e 46 foram suspensas. A Copa seria em 1949, mas por aspectos que o mundo estava se reconstruindo ainda, a FIFA pediu ao Brasil para adiar a Copa para 1950, o que foi feito, mas mesmo assim o Brasil chegou despreparado, com um bocado de obra mal acabada, com um bocado de promessas sem ter sido realizada, com uns elefante branco construído no meio do nada, né? Algo semelhante ao que aconteceu ali alguns anos atrás, né? Então, um elemento importantíssimo, gente, surge o Maracanã, o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, o maior estádio do mundo, né? Até pouco tempo atrás ele era o maior do mundo, hoje ele não é mais, eu não me lembro agora qual é o maior estádio do mundo, mas importante ressaltar o seguinte: no Brasil nós temos uma obra de arquitetura que é a maior do mundo, o maior estádio do mundo. Isso tem um símbolo, gente. Isso é símbolo de patriotismo. O patriotismo dessa construção, símbolo do Brasil. O Brasil, que é essa nação capaz de ser a nação do futuro, essa nação em desenvolvimento, esse símbolo do capitalismo no Cone Sul, né? O capitalismo que dá certo, o capitalismo que constrói grandes obras em detrimento do comunismo, né? O futebol ele surge como símbolo da brasilidade, gente. Então, nós vimos na aula sobre o Estado Novo, né, a cultura do Estado Novo, que o samba, né, é muito associado ao Brasil naquele período. Vargas, já no seu governo, faz uma associação muito forte da educação com o esporte e principalmente o futebol. Lembrando que Vargas fazia seus discursos no estádio de São Januário, que era o maior estádio na época, no Rio de Janeiro, né? E aí o futebol ele é atrelado definitivamente agora à identidade nacional brasileira. Então o futebol ele é um símbolo de brasilidade, ele é um símbolo do patriotismo brasileiro. E isso é presente até hoje. Quando a gente for chegar lá na década de 70, né, no governo Médici, a gente vai ver que houve um uso direto político do governo Médici da Copa de 1970, do título da Copa de 70. Então, o futebol ele tem um uso político. E nesse momento aqui é o símbolo, né, o símbolo da brasilidade, né, o patriotismo, essa nação que vai surgindo, né. É interessante também que vai surgir aí dois focos, né, dois centros produtores dessa brasilidade, que vai ser Rio e São Paulo. E essa rivalidade ela vai se estender até hoje, ela vai se expressar na rivalidade entre dois jogadores, por exemplo, o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, né? O Pacaembu em São Paulo e o Maracanã no Rio de Janeiro. Então, a mídia da época, né, os jornais de Rio e São Paulo, eles vão disputar bastante sobre esse centro produtor da brasilidade, né? Onde é que está o futebol brasileiro, genuinamente brasileiro? E aí a construção do Pelé vai surgir, né? E aí novamente o Pelé e o Garrincha, e o Pelé, né, ele vai ganhar, vai ter mais notoriedade e tal, enquanto o Garrincha vai se perder em uma série de problemas N's, né? De alcoolismo e uma série de outras coisas. E, dentro da política populista, o acesso aos jogos. Ingressos baratos. Existem alguns relatos que dizem que se fôssemos converter para os custos atuais, né, os valores atuais, o valor de um ingresso seria R$ 25 hoje, né? Então, bastante popular, bastante acesso de muitas pessoas. Nós vamos ter como sede Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Minas, Belo Horizonte, né, no caso, Recife e São Paulo, né? Então, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Eu acredito que eram essas, né? Então, centros econômicos, centros políticos do Brasil tradicionais, né? Aqui algumas imagens, né, que nós temos. Aqui o presidente Dutra sentado assistindo o jogo. Aqui o Maracanã na sua abertura, que não foi na Copa,
pouco antes, veja os andaimes, veja a galera de gente e os andaimes. Até hoje, o recorde, né, de um jogo de futebol é do Maracanã, 200 mil espectadores para a final, né, do Brasil e Uruguai, que nós todos sabemos o resultado, o famoso e fatídico Maracanaço, né, aqui o Dutra caminhando pelo Maracanã, verificando antes da sua inauguração. Maravilha, então vamos para uma questãozinha só para não perder o costume. Colégio Naval 2014 sobre governo Dutra, né? Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando um Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 46. Sobre a economia do governo Dutra, é correto afirmar que o presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo pleno controle estatal na economia e, ao final de seu governo, lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Veja só, gente, no início do governo, o liberalismo clássico não tem esse pleno controle, por mais que mudou lá em 47, mas não chegou a esse pleno controle da economia, né, apenas uma regulação, e a campanha do Petróleo é Nosso não aconteceu no governo Dutra. B. Com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce. Gente, Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia do Vale do Rio Doce são criações do Estado Novo, beleza? Essas escolas, principalmente o Colégio Naval, elas têm muito dessas questões, né? Botam uma coisa certa, depois botam um errinho ali para lhe confundir. C. O presidente Dutra propôs o SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos na área da saúde, alimentação, transporte e energia, até aí maravilha, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Esse exclusivamente exclui a alternativa, beleza? É uma regulamentação do Estado brasileiro e tinha presença de empresas americanas, mas não era exclusivo delas, tá? D. O governo Dutra, inicialmente, seguia um modelo antiliberal. Todavia, com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança na orientação nessa política. Na verdade, é o contrário, gente. No início do governo vai ser uma política liberal, clássica, certo? Por muita influência dos Estados Unidos. Letra E. Com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumuladas. É exatamente isso. Então, essa política liberal de abertura da economia ao capital externo, a importação desenfreada de produtos de bens de consumo, gerou um grande déficit das reservas cambiais estrangeiras do Brasil, uma crise econômica que gerou aí uma mudança da política econômica do governo Dutra e uma maior regulamentação por parte do Estado. Então a alternativa correta, letra E. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tamo junto. Que Deus os abençoe e até a próxima.